Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado nós contemplamos o anúncio do anjo à Virgem Maria. Nós vemos nos dois anúncios, no que meditamos no dia de ontem, quanto no que meditamos no dia de hoje, duas realidades distintas. Em Zacarias, ele duvida. Em Maria não tem uma atitude de dúvida, mas ela tem uma atitude de esperança, porque ela vai somente dizer: Mas como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Ela não diz que aquilo não poderia acontecer, ela só pergunta como que Deus realizaria aquilo. E o anjo vai assim dizer. O Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre esse diálogo que nós precisamos ter com Deus, porque o anjo, ele é o mensageiro de Deus. O anjo é aquele que traz as mensagens de Deus a cada um de nós. Por isso que é de extrema importância termos um diálogo frutuoso com o nosso anjo da guarda, porque é ele que traz as mensagens de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E essa docilidade precisa ser constante. Por isso que é necessário que nós tenhamos uma vida virtuosa, porque a vida virtuosa nos abre a essa docilidade da graça divina, essa docilidade do contato com o anjo da guarda. E no texto sagrado de hoje, nós vemos que ali São Lucas ele relata: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Veja que Deus, quando tem um propósito para alguém, envia o seu anjo àquela pessoa certa. Ele não envia o anjo para encontrar qualquer um, mas ele prepara aquela pessoa para que possa realizar esse ofício, essa grande missão. Por isso que nós precisamos ter essa consciência. Quando nós nos sentimos chamados, nós não podemos duvidar desse chamado de Deus. Quando nós nos sentimos chamados, nós precisamos dar esse passo decisivo. Por mais que ele seja difícil, por mais que ele requeira renúncias da nossa parte, mas precisamos dar um passo, porque o passo que nós damos é esse passo de crescimento,
é esse passo de correspondência à vontade de Deus. Depois, no Sagrado Evangelho, o anjo ele vai dizer: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, Maria, antes de receber essa concepção através do Espírito Santo, antes de gerar Jesus Cristo no seu ventre, o Senhor já estava com ela. Isso significa que quando o Senhor nos elege para alguma missão, o Senhor já está conosco. E essa presença do Senhor se dá através do nosso anjo da guarda, que Deus nos dá desde a nossa concepção, para que nós possamos verdadeiramente seguir os passos de Cristo, sendo auxiliados por esse companheiro de viagem, que é esse companheiro de viagem onde nós estaremos peregrinando nesta terra, do início da nossa vida temporal até o fim da nossa vida temporal, para alcançarmos a eternidade. Por isso que nós precisamos ter essa certeza. Quando nós somos escolhidos por Deus, Deus ele já envia uma graça especial ao nosso coração. Essa graça de atração para a sua obra, para a sua intimidade, para que nós possamos ter essa atitude de correspondência à vontade de Deus, ao chamado de Deus na nossa vida, porque Ele já está conosco. Depois, Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Veja, o chamado de Deus na nossa vida nos causa uma certa perturbação, porque é muito natural, porque todos nós temos sonhos, ideais, projetos, e naturalmente quando Deus nos chama, Deus ele quer que nós sonhemos outros sonhos, que nós tenhamos outros projetos, que nós possamos construir outros ideais, para que assim possamos dar esses passos na nossa vida. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nessa purificação, dessa perturbação interior, que nos deixa muitas vezes agitados, que nos deixa muitas vezes desconfortáveis diante dessas realidades da nossa vida, coisas que nós não imaginávamos, mas que já no fundo do nosso coração nós temos essa certeza que podemos realizar aquilo, pela graça de Deus. Por isso que depois dessa parte do Evangelho vem todo um diálogo. O diálogo aqui de Maria com o anjo representa a nossa vida de oração, porque é na vida de oração que Deus vai confirmando todas as coisas na nossa vida. É através da vida de oração que nós vamos cada vez mais entendendo pelos dons do Espírito Santo o que Deus quer realizar em nossa vida. É através da nossa vida de oração que nós teremos sempre a certeza do projeto de Deus. Não que Deus vai falar alguma coisa, mas Deus vai infundir no nosso coração a convicção para com esse chamado que Ele já está realizando na nossa vida. E no final do Sagrado Evangelho, na última parte, nós vemos que o anjo ele faz ali um anúncio. O anúncio que Isabel está grávida. E esse é o sinal, porque a obra que estava acontecendo na vida de Maria é confirmada por Santa Isabel lá quando ela vai visitar a sua prima. Porque ela ali, Isabel, vai ficar cheia do Espírito Santo e vai profetizar aquilo que está acontecendo na vida de Maria. Assim também a nossa vida. Quando nós temos essa vida de oração, nós vamos aprendendo a perceber essas confirmações que Deus vai nos dando no decorrer do caminho, para que assim possamos permanecer firmes e possamos fazer como a Virgem Maria no final do Sagrado Evangelho, onde ela lhe diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Veja que quando Maria diz essas palavras, ela está dizendo: eis aqui a escrava do Senhor. E ser escravo é estar totalmente dedicado ao seu Senhor. Nós precisamos isso.
estar totalmente dedicados à obra de Deus, ao Senhor, para que dessa forma possamos verdadeiramente permitir que se faça-se em nós, segundo a sua palavra, essa palavra eterna, que deve ecoar através da nossa vida. Por isso que quando Deus nos chama, nós precisamos ter esperança que Ele nos dará todas as graças, todos os meios, todas as formas necessárias para que nós possamos cumprir a sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.